Qual graduação eu faria em 2024 se eu tivesse que escolher agora? A gente vai dividir esse vídeo em 5 partes. Primeiro a gente vai conversar sobre o que é uma graduação, então os problemas das graduações, depois o que você vai aprender em uma graduação, como funciona o mercado de trabalho e, por fim, como escolher um curso de graduação. Uma graduação funciona mais ou menos como um portal para uma certificação, um portal para um título. Você faz um curso e ao final desse curso você ganha um título. E esse título é extremamente importante para algumas áreas profissionais. Por exemplo, a medicina. Quando você cursa medicina, você ganha o título de bacharel em medicina e recebe um diploma. Ainda é necessário pegar esse diploma e registrar num conselho de classe. No caso da medicina, é o Conselho Regional de Medicina, o CRM. Após o registro do seu diploma no CRM, você pode exercer essa atividade profissional. O meu caso funciona também dessa maneira. Eu sou engenheiro civil. Isso significa que eu fiz um curso de graduação em engenharia civil. Ao final, eu ganhei um título de bacharel em engenharia civil. Aí eu peguei meu diploma de conclusão de curso, levei no conselho de classe, que no meu caso é o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e registrei esse meu diploma. Com isso, eu ganho o direito de exercer as minhas atribuições técnicas. Eu posso fazer projetos e conduzir obras. Então, a necessidade de uma graduação está diretamente relacionada com o que você pretende exercer como atividade profissional. E o grande problema é o momento da nossa vida que geralmente a gente toma essa decisão. Geralmente a decisão profissional é feita lá quando a gente está no ensino médio e a gente é muito jovem e a gente não tem nenhum relacionamento real com o mercado de trabalho. A gente tem pouco conhecimento de mundo. Então hoje, quando eu olho para trás e penso nas coisas que eu levei em consideração quando eu decidi fazer engenharia civil, eu vejo que eu tinha uma visão completamente distorcida do que é o mundo real. E talvez esse tipo de erro seja até esperado por causa da maneira como eu vivia. Eu passava grande parte do meu dia dentro de uma sala de aula e as minhas principais influências eram os meus professores. A conversa no ensino médio era algo do tipo: se você é bom em matemática e física, então você deveria fazer engenharia. Agora, se você é bom em história e geografia, você deveria fazer direito, e se você é bom em biologia e química, você deveria fazer medicina. O que é um pensamento completamente deslocado da realidade. Basta você buscar um profissional que esteja trabalhando na área em que se formou e perguntar para essa pessoa se esses tipos de conhecimento, os assuntos que ele tinha afinidade no ensino médio, são importantes para a sua prática profissional. É só você perguntar para um advogado se os conhecimentos de geografia de um ensino médio são importantes para o que ele faz hoje na advocacia, ou se os conhecimentos sobre a história no ensino médio são importantes para o que ele faz hoje, e normalmente não são importantes. E é exatamente por isso que eu aconselho algumas pessoas que estão próximas a mim, nessa idade de ensino médio, antes de fazer o Enem, antes de fazer o vestibular, antes de decidir qual vai ser a sua profissão lá na frente, a tentar encontrar um profissional que trabalha nessa área e entender como é que é o dia a dia, como é que é a rotina, qual que é o tipo de estresse, qual que é o tipo de conhecimento que utiliza na vida real. Assim, a decisão ela vai ser um pouquinho mais perto da realidade. Mas mesmo assim, talvez o maior erro de concepção seja enxergar a graduação, a faculdade, a universidade, como sendo uma importante fonte de conhecimento. Olha só, é importante a gente ter a concepção de que um curso de graduação ele serve como esse portal para uma certificação, um portal para um título. Então, para obter esse título, você precisa passar por uma série de conhecimentos. Você tem que fazer uma série de matérias, mesmo que em nível superficial. Você tem que olhar aqueles conhecimentos. Então, vou te dar aqui um exemplo prático. No meu caso, na minha graduação, eu fiz uma matéria chamada Pontes e Grandes Estruturas. Essa matéria é aquela que me dá atribuição técnica para fazer esse tipo de projeto e executar esse tipo de obra. Só que um projeto de ponte, ele é muito diferente dos projetos usuais, como os projetos dos prédios, principalmente por causa da carga que atravessa a ponte. Um caminhão pesado atravessa uma ponte várias vezes por dia. Isso significa que existe um deslocamento da carga ao longo da estrutura. Eu estou simplificando aqui para ficar mais claro para você, mas é óbvio que eu não consigo fazer um projeto desse vídeo somente com as 60 horas dessa matéria.
E se eu tiver que estudar para fazer um projeto desse tipo, provavelmente mais 60 horas ainda não serão suficientes. O curso de graduação, ele me dá uma atribuição técnica. Ele fala assim, você pode fazer esse tipo de projeto, mas ele não me dá a competência técnica. Eu ainda preciso estudar muito para ser bom nessa atividade. E aí, ao terminar esse curso de graduação, começa a parte que é realmente difícil, que é entrar no mercado de trabalho e conseguir vender o seu serviço ou conseguir um emprego. E esse é um problema que eu tenho a impressão que não é discutido em nenhuma graduação do Brasil. A gente meio que tem a visão que se a gente for bom o suficiente ou tiver os conhecimentos certos, automaticamente os clientes irão aparecer para nos contratar ou as empresas para nos dar empregos porque nós somos bons. E isso aqui simplesmente não é verdade. A realidade é bem diferente disso. É muito comum a gente encontrar pessoas que não têm tanta qualificação profissional e têm sucesso no mercado. Pessoas que não têm tanto conhecimento e têm clientes no mercado. Independente da escolha profissional, essa habilidade comercial, essa habilidade de venda precisa ser treinada e esse não é um tópico das graduações. E eu ensino isso para muitos profissionais por meio do meu curso secreto. Lá eu mostro como usar as redes sociais como uma ferramenta de comunicação e atração de novos clientes para o que você faz. Na minha visão, é essencial aprender a se comunicar, aprender a vender e aprender a utilizar as ferramentas do nosso século para fazer isso. Então, na minha visão, só faz sentido cursar uma graduação se você pretende trabalhar numa área profissional em que é exigido essa certificação, em que é exigido esse título. Por exemplo, na área da saúde. Se você quer ser dentista, você precisa ter uma graduação. Agora, para todo o restante do conhecimento, eu não vejo necessidade de ter uma graduação. Por exemplo, administração de empresas, publicidade, informática, tudo isso. Existem outras maneiras de adquirir conhecimento. Eu quero deixar bem marcado esse ponto aqui. Na minha visão, não é necessário ter uma graduação, mas é necessário constantemente buscar conhecimento. É óbvio que se você passar 4, 5 anos matriculado numa universidade, você vai adquirir conhecimentos. Se você ficar estudando um assunto por 5 anos, você vai adquirir conhecimento. Mas o que eu estou questionando aqui é se não existem outras maneiras mais baratas e mais rápidas de adquirir conhecimento sem necessidade de uma universidade por trás do curso. Então, no meu caso específico, o que eu faria se eu tivesse que escolher um curso de graduação em 2024? No meu caso, eu não faria uma graduação. Por quê? Eu tenho facilidade de estudar. Eu não preciso de uma grade curricular me obrigando a fazer tais matérias. Eu consigo pegar um livro e ler, eu consigo assistir um curso e aprender, e eu consigo relacionar esses conhecimentos na prática. Eu não preciso do suporte de uma faculdade, de uma universidade para estudar novos assuntos. E além dessa minha facilidade de estudos, eu também tenho uma personalidade um pouco mais empreendedora. Nunca me chamou a atenção a ideia de ter um emprego estável, né? Isso nunca foi atrativo para mim. Eu gosto de tentar coisas novas, eu gosto da incerteza, eu gosto de levar uma ideia para o mercado. E para fazer essas coisas, eu não preciso do meu título de engenheiro civil. Então, a minha sugestão, baseado na minha vivência, é que se você está na posição de escolher uma graduação para o ano que vem, para 2024, é inverter a ordem lógica das coisas. A minha sugestão é, primeiro, entra no mercado de trabalho, vive um pouquinho esse meio e então decide se você quer continuar ali ou não. Então, por exemplo, se você quer ser dentista, antes de se matricular na universidade, primeiro tenta conseguir um emprego no consultório de um dentista e acompanha ali o dia a dia por algumas semanas. Vê como são os tipos de caso, o tipo de cliente que aparece ali, o tipo de estresse que esse profissional tem, mais ou menos como ele cobra pela sua atividade profissional, e então você vai ter base para decidir se aquilo ali é o que você quer fazer ou se você quer tentar uma outra coisa diferente.